Salve, salve! Mocho 360 no ar. Olá, amigos, Olá, galera aí que vive o mundo da odontologia. Bem-vindos a mais um episódio do Mocho 360. Mas antes de a gente apresentar o nosso convidado de hoje, vamos para aqueles recadinhos. Sigam as nossas redes sociais, siga a gente no Twitter, escute a gente no Spotify, no Deezer, siga a gente também no Instagram, estamos também aonde? No TikTok. TikTok. Inclusive a gente não falou pro Cláudio, mas vai ter dancinha hoje, vai ter que ficar dançando lá. Hoje vai ter dancinha, com certeza, ou não sei, né? Faremos. Se falar, ele faz, conheço. E, gente, no YouTube, quem assiste a gente, gosta de assistir a gente no YouTube, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative o sininho para você receber todas as notificações quando a gente subir algum episódio novo. Para você indicar para seus amigos também. E comentem nas fotos, comentem nos vídeos. Isso é muito importante para a gente ter um feedback de vocês. Beleza? E hoje, galera, nós temos um convidado aqui muito especial. Ele que é médico, anestesiologista, que está direto aí com a gente. CRM positivo. CRM positivo. Dr. Cláudio Cansado. Muito bem-vindo, Cláudio. E o Cansado, gente, é o sobrenome dele mesmo. Não vem com piadinha, nada. Isso é normal. Acho que o Cláudio está até acostumado, né, Ele Cláudio? quase não deve ter escutado isso, né? Primeira vez. Eu acho que nem tem graça mais, viu, gente? Então, ele já está acostumado. Cláudio, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado por participar do programa, participar aqui do nosso podcast. E vamos falar aqui hoje um pouquinho, sobre os assuntos interessantes, que é a sedação dentro do consultório odontológico, Vamos dar aqui uma palhinha disso aí hoje. Hoje acho que a ideia é quebra de dogma, de paradigma, porque aquele colega que não faz, que nunca teve a experiência de trabalhar com um paciente sedado, tem todo aquele medo, aquele receio, E depois, quando eu acho que eu me enquadro num desses. Eu, antes de ter a primeira sedação, eu falei, cara, acho que não precisa disso, não tem necessidade, é um risco desnecessário. E a hora, quando teve a primeira, cara, você fala, cara, por que eu não comecei isso antes, O conforto que gera para o paciente, a tranquilidade que é a condução do tratamento, é espetacular. E é um prazer maior ainda estar com o Cláudio aqui, porque eu acho que Belo Horizonte é um dos pioneiros. Eu acho que é o pioneiro, Sem ser moderno. Quantos anos, Cláudio, de odontologia, trabalhando com dentistas? São 22 anos dentro de consultório odontológico. Aproximadamente entre 15 a 20 mil sedações em consultório odontológico. 15 a 20 mil? Exatamente. Eu fui, não vou dizer pioneiro, porque a gente não conhece o Brasil. É muito grande para falar em pioneirismo dessa área, Mas no ano de 2000, eu comecei a fazer sedação para os dentistas, justamente porque eu comecei a trabalhar no Hospital de Lomberes, juntamente com a equipe de bucomaxilo, cirurgia bucomaxilo do hospital. E alguns colegas dentistas que trabalhavam com a gente me pediram uma ajuda em consultório, porque havia alguns pacientes que tinham muito medo, que tinham muita fobia, queriam fazer o tratamento odontológico e não conseguiam fazer. Naquela época havia uma opção de você levar um paciente para o hospital, fazer sobre anestesia geral. Aí viu um problema muito sério, que o profissional dentista, ele não tinha todo o material para fazer o procedimento dentro do hospital. Ele tinha que deslocar quase que um caminhão para dentro do consultório dele para dentro do hospital. Às vezes chegava no hospital, faltava uma broca, o motor estragava e pronto, ele não conseguia fazer o procedimento. E dentro do consultório, ele estava dentro do ambiente de trabalho dele. Então isso facilita muito o trabalho. Então, eu prontamente me prontifiquei a fazer a sedação e foi assim uma maravilha. O paciente saiu muito agradecido porque ele tinha condições financeiras, era um paciente que tinha uma qualidade de vida muito ruim por causa da boca dele, apesar de ter um padrão de vida alto. Então ele ficou muito agradecido e falou assim, olha, eu não sabia que tinha isso, essa possibilidade de fazer isso em consultório. E a partir daí, com a divulgação, a gente começou a fazer um trabalho dentro de consultório. Até que eu era médico assistente da Santa Casa de Belo Horizonte, Fui durante 11 anos. E até o dia que eu comecei a ficar sem horário para fazer o atendimento para o dentista. E eu não tinha que dedicar ao hospital e me sobrava poucas horas para fazer o trabalho de consultório para os dentistas. Então eu resolvi largar tudo. Então esse aí foi, acho que, a jogada. Eu larguei tudo para dedicar exclusivamente aos dentistas, E eu gostaria de saber
às vezes algum colega ou seus colegas da medicina, o que eles acharam dessa sua decisão? Olha, num primeiro momento acharam assim, loucura, né? E é o que o doutor Felipe falou aqui, né? É o dogma, né? É o paradigma que tinha que ser quebrado. Eles me falavam que o ambiente de consultório odontológico não é para fazer sedação, não é lugar adequado de fazer sedação. Então, a partir disso aí, eu comecei a ser, de certa forma, pichado, né? Falar assim, lá não é local legal, lá não é ideal, lá é perigoso. Até que quando os meus colegas que estavam em clínicas de cirurgia plástica, volta e meia aparecia com um problema sério, era um óbito, né? E eu fui naquela toada minha ali, né? Um paciente atrás do outro, sem a menor intercorrência. Como diz um amigo meu, né? Eu faço a sedação e desço o elevador junto com o paciente. Então isso é uma segurança muito grande que tem. Então, assim, é uma sedação leve, não é uma anestesia geral, né? A gente faz uma sedação de tal forma que muitas vezes o paciente até ele consegue entender alguma coisa na cirurgia, mas depois ele não lembra de nada. Ele não tem a percepção física da cirurgia. Apesar de, às vezes, a gente fala de semiconsciente, mas ele não tem essa percepção física. E a hora que acaba o procedimento, a gente faz uma recuperação e muitas vezes, daí a pouco, ele desce o elevador junto com a gente. Então, assim, o paciente de cirurgia plástica, às vezes fica 10 horas dentro do bloco cirúrgico, perde uma quantidade de sangue e gordura enorme, uma cicatriz muito grande, então ele fica ali internado 1, 2, 3 dias, vai embora para casa, não consegue nem, muitas vezes, se locomover, né? E o paciente odontológico é um paciente bem mais tranquilo, né? Você pode, aproveitando agora a oportunidade, Cláudio, explicar para a galera que está escutando qual é a diferença da sedação para anestesia geral, porque isso é a dúvida constante, tanto do paciente, nós temos pacientes que assistem também, mas quanto de alguns profissionais, né? Até porque na faculdade não se fala muito sobre sedação, às vezes a pessoa está saindo da faculdade ou não tem esse contato, né? Nunca teve esse contato com o anestesiologista, sedação, para explicar para a galera exatamente sobre isso. Pois é, anestesia geral é um procedimento anestésico muito mais complexo. Não é mais perigoso. Há esse dogma também que o paciente fala. Eu sempre falo com meus pacientes, quando eles falam assim, ai meu Deus, anestesia geral é muito mais perigoso. Não, anestesia geral não é perigoso. A gente faz anestesia geral quase todo dia. No mundo inteiro está acontecendo nesse momento aí milhões de anestesia geral. Ela é extremamente segura, ela é extremamente eficaz, né? E não tem esse preconceito do que era antigamente. Hoje nós temos medicações ultramodernas, aparelhagem ultramoderna, os aparelhos de anestesia são ultramodernos, então isso nos dá uma segurança muito grande. Mas na anestesia geral, o paciente ele é entubado. Hoje na Covid, aí, muitos pacientes aprenderam, né, o que é intubação. Ele é entubado e a respiração é feita através de um respirador, né? Existe um respirador específico da anestesia, que a gente fala aparelho de anestesia, e esse aparelho ele inala, ele joga um gás com oxigênio, né, um gás inalatório, e esse gás inalatório é um gás anestésico, e o paciente vai dormir durante todo o procedimento cirúrgico. Ele não tem a menor consciência do que está acontecendo, é uma perda total de consciência. A gente usa uma medicação que faz que faz a paralisia de todos os músculos do corpo, né? Exceto o músculo cardíaco, né? Mas todos os outros músculos paralisam. Isso facilita o cirurgião operar o sítio de cirurgia, porque está relaxado, né? Se for uma cirurgia bucomaxilo, você relaxa a mandíbula, então facilita a cirurgia, o procedimento cirúrgico, né? A sedação não, gente. A sedação é diferente. Para quem já fez sedação, sabe que é muito mais próximo de uma sedação de uma colonoscopia, de uma endoscopia, né? A gente pega um acesso venoso, um soro, e faz uma medicação. Normalmente a gente usa uma medicação benzodiazepínica, né? É o nosso carro-chefe da sedação. Então a gente faz essa medicação e o paciente vai dormir. A gente chama de sedação consciente. Por que é consciente? Porque o paciente está dormindo, no momento que a gente precisa de chamar, e ele acorda. Você fala assim, fulano, abra a boca, ele abre a boca. Ele tem uma certa resposta, muito variável, mas ele tem uma certa resposta verbal. Então ele está ali consciente, semi-consciente, né? É difícil explicar isso. Como que você está consciente e não lembra de nada? Mas é isso aí. É só você começar a beber. Começa a beber. Mais no dia seguinte você vai lembrar. A gente está consciente e não lembra de nada. E há também, em termos de segurança, né?
isso é muito importante a gente falar, não é só fazer o paciente dormir, mas é monitorar o paciente. Então, aquele paciente, o que é muito importante, ele está com os dados vitais deles monitorados durante o procedimento cirúrgico. Então, a pressão arterial ela é medida ali no nosso aparelho de 5 em 5 ou de 10 em 10 minutos, um tempo programável. A oxigenação, a saturação de oxigênio, né? A quantidade de oxigênio sanguíneo é monitorada. O eletro do coração é feito full time, o tempo todo ali o coração está sendo monitorado, né? Então, tudo isso, fora a monitoração clínica que a gente faz do paciente, né? Então, aquele paciente ali, ele está como se fala no nosso jargão, ele está na mão. Né? Se a pressão sobe, a gente abaixa, se a pressão desce, a gente sobe, se a saturação cai, a gente conserta, liga o oxigênio, se a frequência sobe, a gente desce, se a frequência desce, a gente sobe. Então o paciente está totalmente monitorado. E qualquer intercorrência que se tenha ali, né? Uma injeção intravascular de um anestésico local, a gente consegue muitas vezes tratar com a medicação intravenosa. O paciente tem alguma angina, a gente consegue tratar com uma medicação. Então a gente tem um kit vamos dizer assim, de socorros ali dentro, que a gente consegue fazer todo aquele primeiro traquejo ali de um paciente que tem alguma complicação. Então, na verdade, a sedação, ela te dá mais segurança do que possa dar algum prejuízo. Um risco, né? Algum risco. E é exatamente isso que eu falo aos pacientes. O paciente fica ansioso, mas sedação, fica com medo. Eu falo, pelo contrário, com a sedação eu tenho até mais segurança de te operar. Exatamente. Porque a gente vai estar sabendo ao vivo ali o que vai estar acontecendo e tal. Exatamente. E tem alguém extremamente experiente para resolver certas situações. Exato. Eu penso exatamente dessa forma. Até falo isso para os meus alunos quando a gente comenta sobre esse tema. Porque, na verdade, o paciente não está submetido a um risco maior. Não é um procedimento invasivo, ao contrário, você está mais né, você está ali apoiado, resguardado. Né? Eu tenho um caso muito interessante de um colega nosso da equipe, né? Ele foi numa clínica odontológica e foi fazer paciente com risco cirúrgico, tudo liberado, estava tudo certinho. Ele ia fazer um procedimento odontológico, uma cirurgia odontológica até relativamente extensa, e colocou ele na mesa de cirurgia, monitorou, pegou a veia. Antes de começar a sedação, ele olhou no monitor e falou assim: o paciente está infartando. Olha. Não havia começado a cirurgia ainda, ele estava apenas monitorado. Aí, inclusive, nós discutimos esse caso online, ele mandou foto, ele está fazendo supra, provavelmente ele está infartando, tem uma angina aí, não vamos operar ele, vamos chamar a ambulância e vamos levar para o hospital. Esse paciente se salvou, nós levamos ele para o hospital, ele estava infartando. Olha só. Fez todo o tratamento. Que exemplo legal, né? Fez todo o tratamento, né, de pré-infarto e ele saiu bem. Então, assim, se tivesse feito esse exemplo, o dentista não tem como monitorar isso, até por não ter aparelhagem, também por ser uma especialidade, né? Então, provavelmente ele teria começado essa cirurgia porque o paciente ainda estava assintomático, ele estava infartando no eletro, mas ele não tinha ainda um sintoma clínico que poderia vir daí a pouco, né? No meio da cirurgia ele poderia infartar. Por quê? Porque tem todo aquele estresse do anestésico local, que tem adrenalina, a dor que o paciente sente e o próprio estresse do ambiente cirúrgico, de você vivenciando aquilo consciente, né? Porque quando você está sedado, você não tem essa vivência, você não tem essa adrenalina circulando. A gente fala assim, o paciente fica bobo, né? Você fica meio abobado na cirurgia, o que é ideal. Exatamente. E até tem alguns colegas que falam assim, eu não gosto de fazer, eu nunca fiz sedação porque... foi chato pra caramba, porque o paciente ficou derrubado e aí ele não conseguia abrir a boca, que vai muito também da experiência do profissional que seda, né? Do doutor ali, do médico que está sedando. Exatamente. E a gente tem que pensar também, Felipe, na relação de benefício, custo-benefício do paciente, né? Muitas vezes esse paciente que a gente teve uma dificuldade técnica, ele teve uma dificuldade ali de abrir a boca, às vezes ele ficou um pouco mais agitado ali, a gente tem que corrigir isso. Mas se você tentasse fazer ele sem sedação, muitas vezes ele teria desmaiado na cadeira, teria passado mal ali na hora ou não conseguia fazer o procedimento. Então, assim, existem casos, né, em que isto acontece, mas a gente sempre fala, olha, esse paciente aí foi difícil, mas sem era impossível, né? Então, o que às vezes é um pouco difícil com sedação, sem se torna impossível, né? É verdade. E uma pergunta também que me paira aqui no momento, já existiu algum paciente que, assim, não, esse paciente a gente não conseguiu sedar? Impossível, esse paciente não dorme. Não dorme pelo excesso de medicamento que ele Na verdade, consome. acontece sim, não dorme. A gente tem pacientes que tomam
medicação controlada, antidepressivo e benzodiazepínico, igual a gente está tomando água aqui, né? Então tem uma lista aí de 6, 7, 8 medicações que ele toma entre antidepressivos e entre benzodiazepínico. Eu contei num outro podcast meu que um paciente, eu perguntei quantas gotas de Rivotril ele tomava. Ele olhou para mim e falou: ih, doutor, eu não tomo gota não. Eu tiro a tampinha e tomo um golinho. Você é louco. Então, isso faz com que esse paciente ele tá tomando uma anestesia todo dia, né? Mas acontece que a gente não promete, nesse caso específico, dele ter um sono profundo, dele relaxar, dele ter um sono e dormir profundamente, mas ele relaxa. Se você for pegar os dados vitais dele... Ia ser muito pior, né? A pressão controla, às vezes ele está hipertenso na hora, depois você faz a medicação ali, às vezes ele está até um pouco consciente, meio conversando, e ele relaxa. Você vê que os dados vitais se estabilizam, a frequência cardíaca volta ao normal, diminui. E muitos desses pacientes, às vezes, até conversam durante a cirurgia. Eu falo com o cirurgião: fica tranquilo, é isso mesmo. Depois eles não lembram, depois eles acham ótimo porque não tem amnésia. Eles têm amnésia, eles não lembram. O que a gente não consegue, o que já aconteceu o caso da gente não conseguir, é quando o paciente é especial. Porque quando o paciente é normal, mesmo ele tendo aquela consciência, ele deixa a cirurgia evoluir. Quando o paciente é excepcional, né, um paciente especial, aí ele não consegue com consciência, aí a gente não consegue tirar a consciência, então a gente indica, assim, esse é um paciente de hospital para fazer com anestesia geral. Essa eu não sabia. Eu não tenho muito contato com pacientes especiais, então, paciente especial, a sedação não vai ser o suficiente, é isso? Em alguns casos. Síndrome de Down, né? Por causa da língua. Síndrome de Down, a gente não gosta de fazer em consultório. A gente tem uma seleção de pacientes que podem fazer em consultório. Por quê? A síndrome de Down, primeiro, é um paciente que ele não consegue tolerar uma semiconsciência, ou seja, uma sedação consciente. Então aí já passa para o princípio da gente ter uma sedação mais profunda, o que a gente não gosta porque aumenta os riscos. Então a gente já evita. Segundo, o paciente com síndrome de Down, ele tem o que a gente chama de língua grande ou macroglossia. Então ele tem a língua muito grande. Quando você seda e ele relaxa, ele está deitado na posição de cirurgia, ele tem uma dificuldade respiratória muito grande, né? Ele tem uma obstrução mecânica da língua nas vias aéreas. Então essa dificuldade respiratória faz com que esse paciente se torne praticamente impossível de conseguir em consultório. Então a gente tem essa seleção, né? Pacientes especiais, muito agitados, com uma síndrome que tem uma consciência neurológica muito baixa, ele é muito agitado e usa muita medicação. Essa somatória nos dificulta muito em fazer uma sedação em consultório, sabe? E crianças também, né? Tem uma característica importante de crianças ou não? Pois é, crianças a gente tem feito crianças, mas uma sedação que a gente não pode ter um tempo cirúrgico muito longo também. A gente usa uma medicação intramuscular hoje para criança, que é uma medicação bastante semelhante àquela que os veterinários usam nos animais, nos bichos. Dão aquele tiro de dardo nos leões, os leões andam e depois caem, eles vão lá, tratam das feridas ou tratam do dente do leão, do elefante, ele começa a mexer, ele sai correndo. É mais ou menos aquilo ali, a gente dá uma injeção, ele dorme no colo da mãe, a criança, daí a pouquinho a gente pega a veia, oxigena e faz esse procedimento. Só que a gente não gosta que dure muito tempo, porque o efeito dessa injeção intramuscular começa a reduzir e ela começa a ficar mais agitada. A gente entrou num assunto agora que eu acho que é muito interessante, principalmente para quem não tem ainda muito conhecimento em fazer cirurgia ou procedimentos com sedação. Que às vezes tem dentistas ou pessoas que planejam certos procedimentos, mas não pensam na duração. Que eu acho que às vezes é legal sedação, mas às vezes a pessoa fala assim, já vai fazer sedação, já faz aquele tanto de procedimento, e aí demora muito tempo. O que isso acaba atrapalhando na sedação? Não tem o menor problema. Não tem problema, não pode tem fazer 3 horas, 5 horas. Pode fazer, eu já fiz há pouquíssimo tempo agora, 8 horas de sedação para um dentista. Nós fizemos uma cirurgia enorme, assim. Com tudo que era possível de fazer na boca, nós fizemos. Quanto que você cobra para deixar minha sogra 1 ano e meio sedada? Só para saber. Não, porque eu acho que às vezes o paciente cansa também. Apesar de estar sedado, ele Eu acho que algumas indicações interessantes de fazer a sedação no consultório, né, o paciente medroso, fóbico, independente do tamanho da cirurgia. Já tive paciente, mas é um implante só, mas é só, não interessa. Ele não dá conta de fazer aquilo sem sedação. Ele desmaia, ele vai passar mal, ele vai vomitar no seu consultório, aí vai, ele não dá conta. Por que seja 15 minutos de cirurgia, ele não dá conta. Né? Então é uma indicação boa. Assim, te cortando, desculpa, né? Mas eu tive agora um paciente que foi muito engraçado, que ele já tinha essa experiência, ele optou pela sedação e falou, eu só consigo ser atendido sedado. O que era para fazer? Um restaurado.
E a gente trabalha no fluxo digital, então eu escanear a boca dele e ia fresar a peça no mesmo momento. Fiz vários. Não teve como. Não tem. E se você forçar a barra, ele passa mal. Mas o dele não era nem medo, era ânsia. A hora que colocava qualquer coisa na boca dele. É o medo junto, né? É uma coisa ligada à outra. Outro caso de indicação muito boa é o que nós falamos agora, a cirurgia é muito longa. Porque às vezes a boca está bem anestesiada, mas ele começa a sentir dor nas costas, dor na perna, dor no braço, vontade de fazer xixi, vontade de tossir, vontade de coçar o cabelo, e aí ele não consegue, então ele vai ficando muito cansado, né? Ele vai começar a mexer na cadeira. Então essas cirurgias muito longas dão um conforto para ele. Às vezes ele fica ali um tempo longo na cadeira de dentista operando, e fica confortável, porque a sedação ela vai te suprimir todos esses efeitos indesejáveis ali que a gente tem, né? E outra coisa, uma boa sedação, eu falo que ela é boa para o paciente, porque o paciente não lembra de nada, e boa para o profissional também, porque você está trabalhando ali com a tranquilidade, você não está mais preocupado onde está. Não é que você vai ser inconsequente, mas você não está preocupado se o seu paciente está incomodado, se às vezes aquela mão, aquele refletor está pegando um pouco no olho dele, ou ele está com medo porque o campo está cobrindo o olhar, né? Então isso também é muito bom. E não só para cirurgia também, né? Então eu, às vezes, casos maiores de reabilitação, só envolvendo dentes, é muito bom. Acho que para mim, na verdade, foi até melhor a experiência em atuar com preparos do que cirurgia propriamente dita. Porque você coloca o abridor de boca ali no paciente, o paciente está ali relaxado, você prepara 10, 20 dentes dele e está super tranquilo. Quem faz mais vai aprendendo, igual o Felipe faz bastante, você também, Eduardo, faz bastante, vai pegando o jeito, a coisa vai ficando mais fácil para todo mundo, né? Fica mais fácil para mim, fica mais fácil para você, para todo mundo, porque você vai pegando aquele traquejo com o tempo, né? Tem uma clínica em Belo Horizonte que eles me chamaram e acharam interessante. Eles gastavam milhões com propaganda em rede de televisão, em rede nacional, e chamaram uma auditoria nessa clínica para ver os custos, para ver se estava tendo eficiência com as propagandas, né? De onde estava drenando os pacientes, se as propagandas estavam eficazes e tal. Pagaram e o auditor chamou o dono da clínica e falou assim: seu maior cargo-chefe aqui que você tem aqui é a sedação. Olha só. Mais até do que a Rede Globo. E isso ele reconheceu e veio me falar. Por quê? Porque um paciente fazia e chegava para o vizinho dele e falava assim: nossa, eu fiz um implante, olha, eu dormi, acordei, estava tudo na boca, aquela propaganda que fala mesmo, dormi, acordei com os implantes na boca, era mais ou menos por aí. E legal que volta felizão. Exatamente. Aí o outro amigo vizinho falou: eu quero igualzinho ele, assim, ó, dormindo. Como é que é isso? Eu quero dormindo também. Então não tem essa propaganda, está começando, mas ainda não tem essa propaganda dentro, explicando, né, como é que é a sedação, o que é, porque as pessoas mais velhas, na hora que falam assim, ah, não, é anestesia geral, às vezes o paciente fala, não, então eu não quero, né? Então esse podcast aqui, ele tem essa importância da gente esclarecer, né, em termos de o que é feito no consultório, né? É feito com toda a segurança, a gente tem toda a aparelhagem necessária para uma complicação, desde um desfibrilador, um monitor multiparamétrico e um kit de medicação de primeiros socorros completo, né? Hoje o paciente me perguntou: adrenalina você tem? Temos. Não trabalhamos sem adrenalina na nossa caixinha, né? Então a gente tem todo o recurso básico que o hospital tem. Tudo que tem no hospital a gente tem, exceto no segundo atendimento, né? Qual a diferença da gente com todo equipamento dentro do hospital com o que a gente tem fora do hospital? A diferença é que a gente faz o primeiro atendimento do paciente, né? E depois transfere para uma unidade de referência, né? Num caso de complicação. E o hospital tem tudo pronto lá, não tem que ser transferido. Mas assim, o primeiro atendimento é idêntico. Eu estava trocando uma ideia com um dos anestesistas da sua equipe, que sensacional. E eu perguntei para ele, falei, se acontecer se der ruim? Aí ele, eu faço isso. Mas e se continuar? Ele faço isso. Só que ele mostrou umas 5 possibilidades, 3 a 4 possibilidades antes de ter que chamar um SAMU, dele conseguir reverter ali a situação sem ter um problema. E isso me deu uma segurança. Quando ele falou isso para mim, eu falei, caramba, então realmente é muito seguro. Eu acho sensacional. No caso da minha equipe hoje, a gente tem inclusive um contrato com uma ambulância, que não precisa nem chamar o SAMU, então a gente tem um contrato com uma ambulância que, num caso de uma remoção, a gente tem tudo pronto, a gente liga, a ambulância faz a remoção, ou seja, a gente tem toda uma estrutura. E por ser uma equipe, né, a gente, dentro dessa estrutura, a gente sempre consegue cobrir, um cobre o outro, um ajuda o outro, se um precisar o outro vai ajudar, isso dá muita segurança para todo mundo. Isso é muito legal, porque tu bateu o telefone, ó, pode deixar, já tem uma pessoa que organiza, ele vai para cá, vai para lá, assado.
Então isso é muito, muito bom também. E tem uma coisa legal sobre isso, aproveitando o gancho da satisfação do paciente, falando eu como profissional, cara, eu sou fã de cirurgia guiada. Eu gosto muito de cirurgia guiada. E a gente sabe que a cirurgia guiada vai onerar um pouquinho o tratamento, assim como a sedação, né? E não acho que isso é expressivo, mas às vezes pode incomodar o paciente. E se meu paciente tiver que escolher entre a sedação e a guiada, eu sou muito tendencioso para sedação. Porque é muito... O pós-operatório, além do transoperatório, o pós-operatório da sedação, ele para mim é o melhor pós-operatório que tem de todos. O paciente não lembra, o paciente já tem a medicação ali durante o procedimento, né, analgésica e tudo mais, anti-inflamatório. Então, até isso também me agrada. Se eu puder trabalhar com os dois, eu vou trabalhar com os dois, obviamente, porque eu não estou criticando a cirurgia guiada. Mas entre escolher um ou outro, eu vou na sedação. É interessante que existem trabalhos modernos falando que o paciente... eu já vi, por exemplo, um colega, né, falar assim, eu tô até com vergonha de chamar porque implante guiado com sedação, é um absurdo isso, porque... olha, tem um trabalho recente de dor falando que a dor que você sente, a dor que você sente, a dor que eu sinto são totalmente diferentes. Exato. A mesma seringa, com a mesma agulha, no mesmo local e a mesma medicação, uma dor X em você, 4X em mim, 10X nele, né? Tem paciente que você pega uma veia, ele fala assim, nem via. O outro, você pega a mesma veia, ele chora de dor, ele grita, ele fala que quase morreu de dor. Então, assim, não subestime a dor do paciente. Antigamente, né, principalmente os médicos, e já vi colegas seus também falar assim, esse paciente é muito mole. Não. O grau de dor que nós sentimos hoje é comprovadamente, né, tem comprovação científica, é diferente. Depende do sexo, do grau de intelectualidade, depende da idade e de fator individual próprio seu. Ou seja, eu sinto mais dor que você, ou ele sente menos dor, e assim por diante. Então, nunca subestime aquele paciente pelo tamanho da cirurgia ou pelo tamanho do procedimento que você vai fazer. Porque muitas vezes um procedimento pequenininho para ele é um procedimento monstruoso para você, né? Então a gente tem que fazer esse análise. Se for homem ainda, né? Se for homem é 10x para mim, 5 para ele, 1 para ele. Muito ligado. Se for mulher é 0,2x. Né? Mulher é um bichinho forte, né? Mulher aguenta. Se nós fôssemos responsáveis pela maternidade, a humanidade tinha acabado, né? Com certeza. Mas e o limiar de dor aí também está relacionado também com os traumas, né? Exatamente. Associado ainda ao um caso trauma. interessante falar aqui de um paciente que eu tive também. Ele tinha feito recente, assim, alguns meses atrás, uma cirurgia cardíaca ele tinha feito 6 pontes, né, de safena e mamária. Então ele tinha feito uma cirurgia aberta cardíaca, né? E ele caiu na minha mão para fazer uma sedação, para fazer uma cirurgia odontológica que não era grande não, eram alguns poucos implantes. E ele chegou para mim e falou assim: doutor, eu tô com muito mais medo de fazer esse procedimento odontológico do que eu fiz a cirurgia cardíaca. Muito mais medo dessa cirurgia odontológica. Daí você vê o que é um trauma de um paciente, o que é o medo do paciente. Ele é muito individual. Então nunca subestime, né, o paciente em termos de tamanho de cirurgia, em termos de grau de lesão que você pode causar ali, porque às vezes não é o tamanho da cirurgia, é o medo dele, né? O medo dele é maior do que a cirurgia, né? Podemos dizer assim. E uma coisa importante também, Cláudio, que eu acho que é bom, que vai facilitar bastante até esses problemas que acontecem antes da cirurgia, quais são os cuidados pré-operatórios que o dentista, né, deve orientar o paciente? Porque já chegou várias vezes, você dá pau, né? Ó, só de chegar o paciente ali... Pois é, a gente primeiramente, paciente mais idoso, paciente com doenças múltiplas, né? Paciente cirurgia grande, que tem algum problema de saúde, é bom a gente ter um risco cirúrgico, né? Faça sempre um risco cirúrgico do paciente. O risco cirúrgico, ele vai nos respaldar legalmente. Então você pega um paciente, eu sou idoso, diabético e hipertenso. Aí ele não vai em médico há muitos anos, né? Então o que acontece? É bom você fazer essa avaliação de risco cirúrgico. E uma coisa interessante que eu comentei com um colega seu recente é que hoje tem muito dentista fazendo diagnóstico. Há muitos anos atrás, o paciente ia num consultório odontológico
Jamais um dentista mediu uma pressão, jamais ele pediu um exame, jamais fazia isso. O cara tratava do dente, não sabia nem medir uma pressão, né? Hoje você vai no consultório odontológico, principalmente com os colegas mais novos, né? Eles são muito criteriosos, eles pedem exames, e eu sei porque muitas vezes eles discutem esse caso comigo, os casos de exames, eles medem uma pressão arterial e falam, olha, sua pressão está alta, quanto tempo você não vai no médico? Vai no cardiologista, está errado. Pede exame de glicose, pede glicemia, aí olha, vem aquela glicemia absurda, o paciente liga e agradece. Ó, doutor, o senhor descobriu que eu estava diabético, nem eu sabia. Isso sim, frequente, tá? Isso tem frequente. O paciente que não tem muita assistência médica, ele vai cair na mão do dentista para operar, ele faz o pré-operatório e descobre uma série de doenças que ele tinha, né? O que eu já fiz paciente trocar de remédio para pressão não tá escrito. Mas não foi você que prescreveu, não, né? Lógico que não. Nem se a gente afere lá, vê a pessoa. Quanto tempo você não vai? Faz 10 anos, toma um dia assim, ó, eu já mando pro cardiologista, ele e já faz volta, volta doutor, dobrou, tô tomando tal. Falei, legal, toma aí. Exatamente, isso é interessante você fazer essa. É uma triagem hoje, né? Um tipo de triagem, né? Outra coisa, o paciente chegar em jejum é importante para cirurgia, jejum, né? Ele tem que ter pelo menos aí entre 6 e 8 horas de jejum, né? Para não chegar com o estômago cheio. Eu recomendo, inclusive, eu falo para os seus colegas, que é paciente que vai fazer cirurgia grande, mesmo sem sedação, eu recomendo o jejum. Nem que seja um jejum mais leve, que tomasse um suco um pouco antes ali, porque encher o estômago antes de uma cirurgia, às vezes você tá tendo um anestésico local ali, sente um pouquinho de dor, você pode ter um enjoo, aí você vomita, pode perder a consciência e respirar, né? Muito legal essa dica, Cláudio, porque geralmente quando a gente vai fazer cirurgia na boca, o paciente acha que antes da cirurgia já vou ficar sem comer. Aí aquele café da manhã, tapioca, cachorro quente, salsicha. E aí, exatamente. Existe um reflexo que o paciente, quando ele tem medo, quem estiver assistindo aí o nosso podcast vai lembrar que você vai no laboratório de sangue colher um sangue lá e de repente o paciente capota, né? Ele cai duro, né? Esse reflexo chama reflexo vasovagal, né? É o medo, é o pânico, é o pavor ali da agulha. Então os pacientes podem ter esse reflexo vasovagal. Então, o que acontece? Se o paciente está com o estômago cheio, esse vasovagal, muitas vezes, nossa pressão arterial cai muito e você tem uma ânsia de vômito. Então, você pode vomitar durante esse desmaio. Então, se você tiver com a barriga cheia, né, com o estômago cheio, e vomitar durante esse desmaio, você corre um risco de ter uma aspiração, né? Um sufocamento mesmo e tudo. Então, por isso que eu recomendo. Cirurgia grande, cirurgia maior, vá de jejum ou faça uma refeição muito levinha, umas horas antes, umas 4 horas antes, faz uma refeição leve. Não para sedação. Para sedação a gente não abre mão do jejum de 6 horas, né? Mínimo. Legal. Então, risco cirúrgico e o jejum de 6 horas. E um acompanhante. O paciente, ele vai embora, gente. Vocês têm que entender que você vai embora andando, que você vai embora quase que no seu estado normal, às vezes um pouco, né? Grog, a gente fala grog, né? Mas assim, muitos pacientes vão totalmente normal. Mas você fica vulnerável. Né? Você fica um paciente extremamente vulnerável em termos de esquecer as coisas. Você pode entrar, por exemplo, num lugar, comprar uma coisa sem querer ter comprado. Você pode ser roubado. Você pode dormir dentro de um táxi ali, o cara te roubar. Então você se torna um paciente vulnerável. Então a gente recomenda sempre jejum, sempre um acompanhante. Legal. Cláudio, nós temos uns quadros aqui no nosso podcast e esse primeiro quadro a gente chama ele de sala de espera, que a gente recebe algumas perguntas. Essas perguntas é do Marcos, lá de Conselheiro Lafayette. Ele pergunta, mas assim, a gente quase respondeu ela aqui. Ele perguntou o seguinte, o Marcos: existe alguma contraindicação para a sedação? Sim, existe, né? São pouquíssimas contraindicações, né? Na verdade, a contraindicação da sedação é o paciente, a individualização do paciente. Então, existe alguns pacientes que o Felipe falou no início do podcast que a gente não consegue fazer uma boa sedação e o paciente não consegue fazer naquele estágio de consciência, né? Ou seja, a gente tem que fazer ele muito profundo, porque muitas vezes ele tem uma deficiência mental, ou ele tem algum problema mental, algum problema, né, seja um paciente especial, e a gente não consegue fazer essa sedação profunda no consultório. Então, isso é selecionado. Algumas síndromes, igual a síndrome de Down, também por dificuldade respiratória e ventilatória, e os pacientes de risco cirúrgico classificação ASA 3. Esses pacientes, eles por si só são indicados que se faça em ambiente hospitalar e que se tenha muitas vezes até uma reserva de uma unidade de CTI para ele fazer o pós-operatório, né? Então muitas vezes esses pacientes que na classificação ASA,
Não sei se vocês conhecem, né? Uma classificação da anestesia. A ASA é um paciente que tem uma morbidade descontrolada, né? Por exemplo, uma insuficiência cardíaca descontrolada, uma obstrução coronariana grávida de todas as coronárias, mas uma obstrução bem grave, ou seja, um coronariopata grave. Então, esses pacientes classificados como ASA 3, a gente não consegue fazer em consultório pelo risco mesmo, né? E reação alérgica, algum sedativo, algumas é comum ou é bem comum? Olha, eu nunca vi, tá? Teoricamente, tudo que você injeta na veia, menos água, né, o restante todo, você pode ter, menos água, soro, né? Você pode ter alguma reação alérgica. Mas essas medicações anestésicas, elas são pouco alergênicas, né? Eu não tenho visto muito choque anafilático, não. Os que mais dão choque anafilático são os anti-inflamatórios e os antibióticos, né? E muitas vezes, na grande maioria das vezes, esse choque anafilático é uma reação anafilactoide, que a gente fala, né? É apenas uma anafilaxia. O paciente coça, fica vermelho, dá aquelas púrpuras, né? Mas não evolui para o estado de choque anafilático, que é o estado mais grave, com instabilidade hemodinâmica, não. A gente não tem visto isso, não, mas potencialmente pode acontecer até com medicação oral, né? Sim. Legal. Legal demais. Super bem respondido. Super bem respondido. E a gente tem um outro quadro, que é legal pra caramba, que é o Deu Ruim. Que é alguma gifzinha, alguma coisa animada, que quando não dá muito certo, né? No caso aí, né, a gente tem um cara que tá meio drogzão ainda, Isso voltando. acontece muito. Acontece pouco, né, Cláudio? Eu tenho um caso engraçado para contar, bem semelhante a esse aí. O paciente acordou... Mas, só pedindo desculpa, Cláudio, só tem que colocar para quem está escutando, que não está vendo a imagem, que é o seguinte, é o cara falando assim, como que é? Eu não dormi, eu escutei tudo. Eu não dormi, eu escutei tudo. Mesmo. Mas eu tenho um caso interessante que o paciente acabou a cirurgia comigo e ele estava muito bem, ele acordou muito bem, ele levantou da cadeira de cirurgia, sentou na mesa junto com o dentista e o dentista começou a passar o pós-operatório para ele. O acompanhante não havia chegado ainda. E eu falei com o dentista, falei, olha, espera, porque ele não vai lembrar de nada. Ele olhou para mim, que isso, doutor? Eu estou totalmente consciente. Olha aqui, jamais vou deixar de esquecer que nós estamos conversando aqui. Eu falei assim, vamos apostar uma caixa de Heineken? Aí apostei com ele a caixa de Heineken. No outro dia o dentista me ligou, ó, você pode vir cá pegar a sua caixa de Heineken. Você vai ter que convencer ele que apostou, porque ele não tá achando que ele não apostou também, não. Não, mas isso aconteceu já com a gente. Eu já fiz também. comigo várias vezes. O paciente fala, mas isso daí que era sedação, eu nem precisava fazer sedado. Eu escuto direto. Escutei tudo. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, no pós-operatório você vem aqui, eu tô te devendo R$100. Aí não veio falar nada, claro que eu não vou pagar, né? Mas é normal mesmo. Aconteceu uma com um cara bem grande. Foi o Cláudio que estava anestesiando comigo, um cara bem grandão assim. Ele até falou, cara, aqui é barra pesado, o cara é grande. Aí ele acordou, não, escutei tudo, não sei o que, tá tudo bem, vi tudo que vocês fizeram na minha boca. Aí ele sentou, no que ele sentou, ele começou a dar umas cochiladas, assim, sabe? Umas pescadas. Eu falei assim, ó, Cláudio, quem não tava acordado. Tá aí, em Nárnia, né? Tá em Nárnia. Exatamente. E esse memezinho aí é legal pra gente pensar também nos cuidados pós-sedação. Aham. O paciente é muito perigoso quando ele tem essa sensação de que ele está muito bem e, na verdade, ele não está. Ele usou uma medicação psicotrópica. Então, muitas vezes, eles querem dirigir, eles acham que estão bem para dirigir, acham que estão bem para tomar uma decisão. Muitas vezes, no trabalho, eu sempre aviso para a família, olha, não deixa ele tomar uma atitude na empresa dele ou tomar uma conduta. Agora, o paciente sob efeito de medicação psicotrópica, ele não pode tomar nenhuma atitude, ter nenhuma conduta em termos de responsabilidade, porque depois ele não lembra de nada. Existem casos aí que já me contaram, de colegas que contaram, não foi nem do uso odontológico, mas que o paciente fez uma sedação, parece que foi de uma endoscopia, isso aconteceu há muitos anos, ele saiu da clínica e comprou um carro. Ele saiu da clínica, foi na concessionária e comprou um carro. Aí no outro dia que ele foi ver que ele tinha comprado o carro, ele não queria, não precisava do carro. Teve que voltar lá e desfazer o negócio. E teve que ter um atestado médico falando que ele estava sob efeito de medicação e tudo, para desfazer o contrato que ele havia assinado. Você está falando sobre isso, vou te falar um exemplo super legal, não sei se você sabia disso ou já ficou sabendo disso. O Michel Temer, na época que ele era presidente, ele foi fazer uma cirurgia odontológica e ele fez sedado. Então, durante o dia, ele sai da presidência, entra o vice, assume o Brasil,
porque ele ficou sedado, ele não responde por si e ele não poderia fazer nada. Quem me falou isso foi o dentista dele. Falou, cara, eu não sabia, você acredita? Ele tem que muito abrir perigoso. mão, né? Mas abrir mão temporariamente. É muito perigoso do isso. cargo de presidente do país. Aí o cara fez a cirurgia, sedou ele. No dia seguinte ele retorna. E o interessante é que você, na sua sensação de ser, você tem a sensação total e plena que você tem domínio daquilo ali. É engraçado isso. Então, deixar a pessoa, às vezes, chega em casa e no banheiro tem que acompanhar, não pode deixar a porta sem trancar, né? Então, vai atravessar uma rua sempre com uma pessoa, os reflexos miotáticos ficam todos atrasados, então você vai atravessar uma rua, corre um risco de você ser atropelado, né? Você perde essa noção de distância e tempo. Então, a gente recomenda pelo menos as próximas 12 horas pós-sedados de ficar mais quieto, né? Mais de repouso, mais tranquilo, sem tomar atividade de trabalho, sem dirigir, etc. E depois da sedação já está liberado comer? Como é em relação à alimentação? Aí a alimentação, essas sedações mais leves, assim, a gente recomenda começar com dieta mais líquida, dieta mais leve, 2, 3 horas depois, né? É o que combina com o que a gente passa. É o que vocês passam mesmo, basicamente isso aí. Começar com uma coisa mais leve, mais fria, né? Em menos quantidade, menos volume. Bacana demais, bem respondido também. Exatamente. Vamos seguir então? Bora para a última aí. Que aí agora, Cláudio, para a gente finalizar, né? Nós temos o Fica a Dica. Que a gente pega geralmente de surpresa, né? Nossos convidados, a gente dá aquele enroladinho para ele ir pensando. Que o Fica a Dica, a gente já sabe o que é, né? Que é aquele recado final, aquela mensagem final que você dá para quem está escutando a gente, ou uma dica, né? Vamos dizer assim, para as pessoas, para os dentistas, para quem vive o mundo da odontologia. Bom, eu faço uma recomendação para todos os colegas que na vida nossa a gente tem que quebrar paradoxos, né? E a sedação em consultório se tornou, mas isso já está sendo quebrado, um paradoxo. O que eu falo para todo mundo é para não ter medo, porque você estando com um bom profissional, com um bom equipamento, né? Você está mais seguro com o paciente do que estaria sem. Ou seja, tem um médico junto com você dividindo a sua responsabilidade clínica do paciente. Então fica a dica que eu falo, sempre que possível faça a sedação. É muito bom para o paciente, é bom para o dentista e é bom para mim também, né? Não, e tem outra coisa, aproveitando, são duas coisas que eu queria citar. A primeira é o seguinte, não menospreze o seu paciente, porque às vezes o cara fala assim, não, eu não vou ofertar a sedação porque o paciente não pode pagar. Cara, isso é uma grande burrice que existe, porque a hora que eu acho... Vocês querem um macete? Eu quero, claro. Pois é, tem um colega seu que ele faz o seguinte, eu não quero pagar a sedação. Vai de brinde, essa eu te dou de brinde. Só que ele põe no orçamento. Sim. Eu tenho procedimentos que eu não cito. Tem procedimentos que eu falo assim para o paciente, eu só faço se for sedado. Não é uma escolha só, uma escolha minha. Eu falo desse jeito. Porque eu sei que não vai ter como a gente conduzir sem que seja sedado, assim, em termos de conforto, ou conhecendo o paciente. E aí, obviamente, eu coloco isso no preço. E deixando claro também que, assim, hoje, cara, você que nunca fez, procure saber, porque isso é totalmente acessível, tanto para o dentista quanto o paciente. E eu falo assim, na minha boca, se eu tivesse que fazer algum procedimento maior, sem sombra de dúvida, eu iria optar pela sedação. Eu nem ia perder essa oportunidade. Exatamente. Você cede. Né? Eu falo, aquele soninho gostoso, cara, você tá maluco, é bom demais. E uma coisa também que eu queria colocar sobre essa questão que, infelizmente, a gente viu há pouco tempo atrás, que eu acho que você deve ter sofrido muito com isso, em termos de pergunta, de um imbecil, né, de um maníaco que fez aquilo com a paciente. Toda profissão tem, né? Tem as ovelhas negras, né? Graças a Deus, na nossa, muito poucos, né? E eles são sempre selecionados ali, justamente, esse profissional infeliz. Ele foi selecionado porque ele tinha 2 meses que ele havia acabado a residência. Ou seja, ele não se perpetuou porque não tem nenhum intuito profissional sério, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A gente não pode comparar profissionais dessa forma, não, né? Em toda profissão existem as ovelhas negras e eles, na área médica, na área odontológica, eles são muito a minoria. Então, isso é uma bobagem. Eu queria exatamente colocar isso porque eu vi um monte de gente falando, eu vejo pacientes comentando comigo, já não gostava de ser sedado, agora eu não vou ser sedado de forma nenhuma. Mas na cirurgia odontológica, diferente até a do hospital,
O paciente está do lado ali, ó, o acompanhante está do lado, ele pode até muito chegar na sala de cirurgia. Ali. Nós estamos sempre com as portas abertas, né? Assim, é diferente. No hospital, o paciente entra para dentro do bloco, você é sedado ali, você não sabe nem o que está acontecendo ali, né? Então, você não tem se está passando bem, se está passando mal, se não está. No caso do consultório, é tudo amplo, aberto, né? É diferente. Eu já vi até um colega, ele comentou esses dias que ele gosta de trabalhar muito com sedação, nem é daqui de BH, ele é de São Paulo. E ele falou, cara, sabe o que eu estou tendo que fazer? Eu pego e gravo a cirurgia, gravo todo o processo. A gente tem uma GoPro, fica ali pegando o evento inteiro, né, vamos dizer assim, e aí a gente filma. E aí eu vou armazenando, se um dia, ou o circuito interno do consultório, porque se acontece alguma coisa, está ali provado. Mas eu acho que o mais importante deixar claro é assim como existe maníaco, dentista, existe médico, existe taxista, existe bombeiro, existe policial, existe tudo. Então, se você está operando com aquele profissional, é porque você confia nele. Você tem que confiar de corpo e alma, né? Você tem que confiar de coração. Se você não confia, tem uma coisa errada. Existe alguma coisa errada, né? O médico, o dentista, ou você confia ou você não confia, né? Perfeito. A partir do momento que você confia, você tem que se entregar. Faz parte de todo o procedimento, né? É isso aí. Claudião, obrigado demais, cara. Acho que foi extremamente esclarecedor. Né? Espero que você que nunca tenha feito, você dentista que nunca submeteu o seu paciente a uma sedação, que experimente, tá? Não vai aumentar em nada o seu custo, que isso normalmente vem do paciente, ou se você quiser incorporar isso no seu tratamento, também tranquilo, mas você vai ver o ganho que você vai ter de transoperatório, de pós-operatório, é espetacular. Acho que é uma das coisas mais legais que a odontologia consegue interagir com a medicina. E eu gostaria de agradecer Felipe, que a gente trabalha há muito tempo aqui. Muito obrigado, né? Muito obrigado aqui pelo convite. Fico lisonjeado pelo convite. Valeu. Agradecer o Eduardo também, são dois profissionais de mão cheia, né? Opa. E muito obrigado pelo convite aí. E se alguém tiver alguma dúvida aí, a gente vai conversando pela estrada da vida. É isso aí. Isso aí, pessoal. Queria agradecer demais aqui a presença do Cláudio, super edificante, para a gente levar para vocês um pouco de informação importante, para quebrar alguns paradigmas, como a gente falou no início da conversa, e foi sensacional. Agradecer aí. Muito obrigado. E aquele tchauzinho. Falou, galera. Falou, pessoal. Até a próxima.